Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, na verdade, é a resposta de uma dúvida de uma das nossas seguidoras do Instagram. Inclusive, se você ainda não segue o nosso escritório nas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo tem os links, nos sigam lá, porque sempre temos muitas dicas, muitas informações legais diariamente. E sem mais delongas, vamos falar qual foi essa dúvida, não é mesmo? Ela me perguntou, doutora, sofri um sobrestamento no meu processo de pedido de registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial no Brasil. O que é isto, doutora? Me ajude, por favor. Então vamos lá, gente, por partes. Ela quer, inclusive, que eu aqui indique, né, uma possível solução sobre isso. Ela disse que nunca tinha visto esse conceito do que é sobrestamento e por que o processo dela sofreu isso. E aí, o que é que acontece? Eu resolvi fazer isso em vídeo porque isso, além de ser a dúvida dela, também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, eu vou aqui responder para vocês o conceito básico sobre sobreajustamento, o que você pode fazer se o seu processo sofreu um sobreajustamento e o tempo também, o que é que isso significa, o que é que isso tem a ver com prazos. Então, assista até o final desse vídeo que vai ter muita informação legal. Roda a vinheta. Eu me chamo Alane Cunha, sou advogada especialista em propriedade industrial e trabalho na Europa e no Brasil com marcas e patentes especificamente. Bem, pessoal, mas sem mais delongas, vamos falar dessa dúvida dessa seguidora que eu recebi em relação a sobrestamento. Em termos simples, o que aconteceu com esse processo dela foi o seguinte, pessoal. O sobrestamento é um adiamento da análise de mérito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo INPI ou INPI, não sei como é que vocês preferem chamar, mas basicamente é isso, tá certo? E por que isso acontece? Por que isso aconteceu no processo dela? Então, imagina só, tem algumas situações que isso acontece. Eu vou falar o exemplo dela para vocês, inclusive, visualizarem melhor. Mas vamos lá. Tem uma marca que foi anteriormente pedida perante o Instituto. Essa marca, ela foi indeferida pelo Instituto. Esse pedido de registro de marca, ele foi indeferido pelo Instituto. E o titular da marca, ele entrou com um recurso perante o Instituto. E aí tem essa outra pessoa que entrou com o pedido de registro meses depois no Instituto e teve agora aí um sobrestamento nesse seu pedido de registro. E por quê? E qual é o fundamento do despacho do Instituto? É alegando que aguarda-se a decisão desse processo aqui, desse anterior, porque o Instituto entendeu que há características colidentes entre essas duas marcas. E o que eu sempre bato aqui, gente, pedido de marca é quem pede primeiro. Existe o que a gente chama de princípio da anterioridade. Então, esse pedido aqui, ele não está finalizado no Instituto, ele aguarda uma decisão de recurso, ou seja, o titular, ele entrou com um recurso perante o Instituto e que o recurso ainda não foi analisado pelo INPI. E o que é que o INPI pode, após a análise desse recurso, decidir? Se ele reformula a decisão e muda do indeferimento para o deferimento ou se ele mantém a decisão de indeferimento da marca. E aí, ele mantendo a decisão de indeferimento da marca, o processo dela sai do sobrestamento e vai ser aí analisado para ser decidido se vai ser deferido ou indeferido pelo Instituto. Então, o que é que acontece? Esse processo aqui ainda está aguardando decisão. E esse dessa pessoa que entrou em contato foi sobrestado porque está aguardando essa decisão. Qual o problema disso, pessoal? Prazos. Porque, vamos lá, infelizmente, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, um pedido de marca, um processo de pedido de marca, mesmo que ele não tenha
oposições, não tenha sofrido exigência, nem nenhum tipo ali. O prazo dele, eu já acho particularmente bastante longo para essa decisão sair para o processo finalizado, demora mais do que 1 ano aí no mínimo, tá bem, pessoal? Mesmo que a pessoa ali não tenha nenhum problema com aquele processo, demora ainda com um tempo longo aí de 1 ano, mais do que 1 ano, tá? Tô dizendo 1 ano é um tempo mínimo ali para aquele processo ter uma decisão de deferimento ou indeferimento. Quando acontece um sobrestamento, esse processo vai demorar ainda mais. Por quê? Porque tá aguardando um prazo, nesse exemplo que eu estou a dar, de uma decisão de recurso. Uma decisão de recurso perante o Instituto pode demorar até 3 anos para ser analisado pelo Instituto e ter realmente ali o julgamento de que, olha, isso aqui vai ser deferido ou não. Isso aqui, mesmo após o recurso, isso vai manter a decisão de deferimento do Instituto. Então, são prazos muito longos. Se o seu processo, que já demoraria 1 ano e alguns meses para ser finalizado, quando ele é sobrestado, se ele depender, por exemplo, de uma análise de uma decisão de recurso, ele vai demorar aí no mínimo 2 anos ou 3 para esse processo seguir e você ali ter a sua análise de deferimento ou indeferimento pelo Instituto. Então, esse é o maior problema. E o que pode ser feito nesse caso? Primeiro, conselho: contratar um profissional que atue nessa área, para ele poder lhe auxiliar da melhor forma. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai analisar aquela marca, vai analisar a sua marca e vai verificar se não cabe uma manifestação ao sobrestamento. Essa manifestação ao sobrestamento é basicamente uma defesa, em outros termos, que o profissional ali ele vai indicar: olha, Instituto, essas marcas, elas são diferentes, elas atuam em mercados diferentes, por exemplo, ou elas não são colidentes, e vai, obviamente, ali fundamentar aquilo que ele está a afirmar. Então, é importante ter esse acompanhamento de um profissional no processo por conta disso. Quando eu falo aqui, eu já bati nessa tecla várias vezes, de que processo de pedido de registro de marcas não é simplesmente protocolar um formulário no Instituto e tá tudo certo. Não é isso. O processo de registro de marca, ele tem que ser acompanhado ali, ó, sempre. Porque pode sim existir aí, por exemplo, um caso desse de sobrestamento, você não sabe, e você não sabe o que é que tá acontecendo, o que é que pode ser feito nessa situação, e aí tá perdendo aí tempo e dinheiro, tá? Para esse pedido de registro dessa sua marca. Então, muito cuidado com isso. Se vocês fizerem um pedido de registro sozinhos perante o Instituto, lembrem-se disso, de que vocês têm que estar ali verificando aquele seu pedido, para saber se realmente não houve algo no processo que possa aí alterar os prazos. E tem prazos importantíssimos, tá bem? De registro de marcas, muito cuidado com isso. E é isso, pessoal. Então, resumidamente, quando o seu processo entra nesse estado de sobrestamento, é porque ele está a aguardar decisões de processos que foram pedidos anteriormente ao seu. E por algum motivo, o Instituto entendeu ali que aquele seu processo precisa ficar suspenso para que haja essas outras decisões finalizadas e o seu processo seguir adiante, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem uma análise mais específica de algum caso seu em concreto, aconselho que vocês entrem em contato comigo. Vocês podem marcar uma reunião de consultoria, por exemplo, para analisarmos mais os viés do seu caso em concreto, tá bem? O link para essa reunião de consultoria, ela também tá aqui na descrição desse vídeo. E até a próxima!